Olá, bom dia, boa semana, pessoas, companheiras e amigas do nosso convívio e colegas da comunidade Banco do Brasil, a qual a gente pertence. Essa semana que passou foi importantíssima para nós. Tivemos aí encontros dos bancários e bancárias nos congressos BB, Caixa e Conferência Nacional dos Bancários. Eu tive uma semana intensa em participar de encontros com colegas aposentados e do Congresso do BB. Mas de outra hora a gente comenta sobre isso. Esse, esse momento eu quero falar um pouco de linguagem. Essa, essa live eu quero comentar um pouquinho sobre Machado de Assis, sobre Carlos Drummond de Andrade e sobre um livro que eu entendo que ele é extremamente necessário para compreender esse momento que a gente vive do Brasil e do mundo. Um livro chamado LTI, Linguagem do Terceiro Reich. Então, primeiro, semana passada fiz uma live iniciando com o pesar pelo falecimento do grande amigo, companheiro querido Olivan Faustino, que nos deixou na semana que passou. O Congresso dos Funcionários do BB, inclusive, foi em sua homenagem, né? Grande figura. E hoje eu quero expressar o pesar e desejar muita energia e conforto pelo falecimento da companheira do senhor Faraco, presidente do Conselho Deliberativo da CACI. A gente soube ontem do falecimento da companheira do senhor Faraco, então meus sinceros sentimentos ao senhor Faraco, aos entes queridos e amigos e familiares. Primeiro, falando de Machado de Assis, amigos e amigas, eu publiquei ontem no blog Refeitório Cultural. Refeitório Cultural é o blog que eu tenho utilizado desde que parei de escrever, de alimentar o blog categoria bancária. O ano passado, quando terminaram meus mandatos de representação. E tenho escrito mesmo sobre Cassi e algumas questões políticas no Refeitório Cultural, que é um blog onde a gente fala sobre cultura, cinema, literatura e também questões da vida cidadã, que inclui as questões do mundo do trabalho e dos direitos. Então, primeiro sobre o Machado, leiam lá no Refeitório Cultural. Você jogando no Google aparece Refeitório Cultural. Se você quiser digitar e depois passar a visitar o blog, ele é no Blogspot. Então é blog do William Mendes com hífen. Blog hífen do hífen William hífen Mendes. Se você joga no Google é mais fácil. Joga Refeitório Cultural, aparece na primeira página. Blog do William Mendes.blogspot.com. É um blog que tem uns 12 anos de existência. O conto que eu publiquei ontem do Machado de Assis, ele é de 1882. Se chama... ele é um blog que está reunido... É um conto que está reunido no... Perdão. Perdão. Já eu retomo aqui, porque vai fazer ao vivo tem esses problemas. Ele está no livro de 1882, de coletâneas, está no blog lá, Refeitório Cultural, e chama O Segredo do Bonzo. Do Bonzo. Não é do Bozo, do Bonzo. Mas ele se trata de uma premonição, uma antecipação do que viria a ser no século XXI a pós-verdade. Então, muito interessante o conto. Muito interessante. Eu recomendo a vocês. Não vou antecipar aqui do que se trata a história, mas ele é muito atual. Como os contos que eu comentei na semana passada a respeito do Machado de Assis.
E sobre o Victor Kempler, que aqui aparece invertido quando a gente mostra o livro, né? LTI, a linguagem do Terceiro Reich, quando a gente mostra, aparece em espelho, né? Esse livro eu procurei para ver se tem disponível para vender, antes de falar para vocês. Eu encontrei uma dúzia de volumes disponíveis. Na Amazon tem, parece que na Amazon tem para vender e tem também na estante virtual. O que é esse livro? Victor Klemperer era um filólogo judeu assimilado, como diz aqui no livro, à Alemanha, um alemão judeu, e ele descreve como o domínio da língua alemã foi fundamental para o convencimento de toda a sociedade alemã, uma grande maioria dela, a aderir ao nazismo. É impressionante. Eu li esse livro durante muitos anos, na década passada, quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao governo no Brasil, em 2003 adiante, e eu via sinais do quanto a estratégia de comunicação dos adversários do governo, os grandes meios de comunicação liderados pela Rede Globo de televisão, pela família Marinho, o quanto foi pesado essa questão do trabalho de linguagem, né, da criação da linguagem. Esse livro eu recomendo muito a pessoas estudiosas e que querem compreender um pouco como chegamos ao bolsonarismo, como chegamos à ascensão dessa política de ódio, de violência, né? Então quero citar 2 ou 3 trechinhos aqui do livro, e se vocês pegarem os últimos 15 anos, de 2003, 2004 até 2019, fica fácil entender como foi construído esse ódio entre nós, que hoje estamos aí divididos. Familiares, amigos, colegas de trabalho, né, de igreja, etc. É muito forte. Começa por uma primeira frase do Victor Klemperer que é muito forte. A língua conduz o meu sentimento, dirige a minha mente, de forma tão mais natural quanto mais inconscientemente eu me entregar a ela. O que acontece se a língua culta tiver sido constituída ou for portadora de elementos venenosos? E aqui a gente está falando sobre isso. Nós fomos envenenados com o vírus da raiva, do ódio, né? Palavras podem ser como minúsculas doses de arsênico. São engolidas de maneira despercebida e aparentam ser inofensivas. Passado um tempo, o efeito do veneno se faz notar. O que é que somos hoje, 2019? Depois de quase 15 anos de Jornal Nacional, de Rede Globo, de Época, Estadão e Folha, em uníssonos, pregando ódio contra a política. Isso é o que nós viramos, mas nós temos que também combater isso. Aí tem um outro trecho muito, muito interessante, em que o Victor Klemperer, ele diz assim, não, o efeito mais forte, ele está falando do nazismo, e a ascensão do nazismo quando Hitler chega ao poder em 1933, e ele vai descrevendo, ele é uma pessoa que não fugiu, não viajou, não saiu do país e ficou preso. E com isso ele e a esposa dele, que era alemã, ariana, como diz no nazismo, né, foi quem permitiu que ele sobrevivesse dentro da Judenhaus, como dizem, né, com os guetos aonde os judeus foram sendo colocados até chegarem aos campos de concentração. E ele conviveu durante todos os 12 anos do nazismo dentro daquele espaço. Então ele viu a linguagem sendo transformada como um filólogo que era já desde o final do século XIX. Ele nasceu, já tinha uns 12, 13 anos quando começou o século XX. Não, o efeito mais forte não foi provocado por discursos isolados, nem por artigos ou panfletos, cartazes
ou bandeiras. O efeito não foi obtido por meio de nada que se tenha sido forçado a registrar com o pensamento ou a percepção conscientes. O nazismo se embrenhou na carne e no sangue das massas por meio de palavras, expressões e frases que foram impostas pela repetição, milhares de vezes, e foram aceitas inconsciente e mecanicamente. Isso aqui é muito forte. Eu comecei a ver isso desde 2005, com mensalão, petralha, com uma construção feita pela direita para combater um governo que tinha por objetivo eliminar a fome, distribuir riqueza, melhorar as condições mínimas de acesso a uma massa isolada e desprivilegiada em 5 séculos de Brasil, né? E a gente foi vendo isso ano a ano, numa forma de se criar ódio contra a política, se criminalizar a política, e isso chegou ao auge na década depois, com um golpe para tirar uma governante que não tinha crime nenhum, né, e que poderia ter seus erros ou pusilanimidade, às vezes em algum enfrentamento, e virar nesses 3 anos pós-golpe o que viramos, né, no período Temer-Bolsonaro. E a destruição dos direitos sociais do povo, a destruição do país, das cadeias produtivas e da essência do que somos, né? E aí, por fim, só mais uma citação que eu queria fazer. A tradutora, né, ela nos diz aqui, a tradutora do livro é a Miriam Bettina Paulina Oelsner, e ela diz assim: por meio de um estudo minucioso e metódico, Lempereur demonstra como o sentido dos conceitos foi sendo abandonado de modo a empobrecê-lo de propósito. O significado das palavras foi desvirtuado. O preparo físico foi valorizado em detrimento da capacidade intelectual. A camada social culta e instruída foi desvalorizada. Amigos, o que está acontecendo com esse ataque à educação, à cultura, a partir desse governo totalitário, autoritário? Né? Destruição total da perspectiva de ensino para as massas. Né? A camada social culta e instruída foi desvalorizada, estimulando o desinteresse cultural. O significado da palavra filosofia foi esvaziado por causa do perigo que o exercício do livre pensar poderia suscitar. As coisas foram naturalizadas, todas as barbaridades foram naturalizadas. Isso foi a ascensão do nazismo e o convencimento de um povo a seguir a política de extermínio do Terceiro Reich, contra toda forma diferente de pensar. E aí eu finalizo, também está em espelho, né? Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo. Esse livro foi lançado por Drummond em 1945, ali no último ano da Segunda Guerra Mundial, depois do mundo conhecer toda a barbárie que foi a Segunda Guerra. Então é um livro duríssimo, pesado, difícil, porque Drummond, né, o eu poético, ele descreve, o objeto que ele analisa é esse mundo da Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou ler um poema chamado A Flor e a Náusea. Como disse naquele vídeo da semana passada, o Drummond está vivo, e tem cada vez que você fala Drummond, a palavra faz a gente ter cacofonia, né? Drummond está vivo, e ele acabou de fazer um poema que vale para nós, hoje, dia 5 de agosto de 2019, 7 meses de governo Bolsonaro eleito via fraude, via destruição do país por um consórcio que tem participação
do imperialismo americano para destruir o Brasil, o povo brasileiro, o meio ambiente, a nossa sociabilidade, os direitos do povo. E aí a gente não pode perder a esperança, não pode. É nisso que eu quero ler para vocês A Flor e a Náusea, um poema desse livro duríssimo, A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade. Então eu vou ler esse poema, A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Assim termina a primeira estrofe. Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Olha como a gente pode estar lendo para nós nesse momento em que a gente está vivendo. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Olha esse verso, amigos e amigas. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. E apesar desse cenário que Drummond descreve, lá e aqui, agora quando ele escreve isso para nós, num governo bolsonarista, destruidor, num trumpismo, num mundo com ascensão fascista, a gente tem que ter esperança. Cada um de nós pode ser uma flor. Então veja agora o final, as últimas estrofes. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde. E lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Drummond de Andrade escrevendo hoje para nós, nesse momento conturbado em que a gente vive. Amigos, finalizo. A gente tem que ser mais tolerante, buscar unidade entre nós no campo progressista, a gente costuma dizer no campo da esquerda, no campo das pessoas que defendem solidariedade,
amor, amizade, distribuição de riqueza, abraçar, acolher os outros, né? E eu ouvindo um colega no debate com os aposentados quarta-feira passada, ele chegou para mim assim de cantinho e falou assim: poxa, tira aquela foto sua do Face com nariz de palhaço. E eu coloquei aquela foto no perfil com nariz de palhaço no dia seguinte da eleição, do resultado da eleição do Jair Bolsonaro. Uma fraude. Nós do campo progressista sempre soubemos que era uma fraude, uma eleição baseada em mentira, fake news, algoritmo, né? A prisão do principal candidato que ganharia inclusive no primeiro turno e que tinha uma proposta de Brasil amplamente antagônico a esse, um Brasil com pessoas se sentindo bem, felizes. O Brasil nunca tinha sido tão feliz, o povo brasileiro, como no período do governo Lula, que hoje está preso, encarcerado a pedido desses golpistas. E aí eu botei o nariz de palhaço, né? Mas o colega me falou que aquilo agredia. Então, nesse sentido, eu troquei a foto e coloquei uma foto com a camisa do Enfio, uma camisa feita pelos bancários de Brasília, muito bonita, dizendo: sindicalize-se, associe-se à sua entidade, né? Então eu troquei a foto de perfil porque achei que a mensagem do colega tem um sentido nisso. E também, apesar da tristeza que a gente está sentindo, acho que é bom de vez em quando ouvir as pessoas e a gente mudar ou acatar sugestões, né? É por isso. E aí a gente finaliza desejando uma boa semana para todo mundo, de lutas, de solidariedade. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a participação da gente no 30º Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil, que foi na quinta e na sexta, e falar um pouquinho sobre Cassi. Mas por enquanto era mais para falar de cultura. Foi um momento refeitório cultural, com Drummond, com Machado de Assis. Leiam lá no blog, tá lá, a gente busca no domínio público e coloca diagramado, bonitinho, para as pessoas lerem no refeitório cultural esse conto do Machado. A gente facilita para quem quiser ler Machado de Assis, colocando no próprio blog, que é só lá entrar e começar a ler, no computador, no celular, no iPad, etc. Ok? Boa semana a todos e a todas. Não podemos perder a esperança e vamos à luta e recuperar, resgatar o Brasil e a felicidade pra gente, ok?